Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso devocional e hoje é o Salmo de número 62, onde diz assim: exortação à confiança em Deus. Diz assim: só em Deus está o descanso. Ó minha alma, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Até quando atacareis todos juntos e traiçoeiramente um só homem para abatê-lo, como se fora uma parede desaprumada, uma cerca a desabar? O maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, bendizem-no com suas bocas, enquanto amaldiçoam em seus corações. Contudo, somente no eterno espera minha alma, em silêncio, pois ele é que me traz a esperança. Ele é minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável. Por isso não desesperarei jamais. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante sua presença derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Vãs são as palavras dos homens, mentirosas são as afirmações dos poderosos. Colocadas todas juntas numa balança, nada pesam. Não depositeis na opressão vossa confiança, nem no estelionato a esperança. Ainda que prosperem, não lhes deis atenção. Uma vez declarou Deus, e 2 lições eu ouvi: o poder pertence a Deus, e a bondade é tua, ó Eterno, pois tu recompensas o ser humano conforme seus atos. Que salmo mais lindo, né? Muito forte esse salmo. Vem falando que Deus é o nosso descanso. E aí aqui ele vem dizendo aqui no início, ele vem dizendo para ele mesmo, ele vem dizendo para a alma dele, ele vem dizendo assim: só em Deus está o descanso, ó minha alma, dele vem a minha salvação. Então eu creio que ele estava em um momento aflito, em um momento passando por alguma dificuldade, algum problema, e a alma dele estava aflita e ele estava lembrando a alma dele: ó minha alma, em Deus está o seu descanso, só dele vem a sua salvação. E é muito lindo as palavras que ele usa. E aqui ele diz no versículo 2, ele diz que Deus é a rocha e salvação. E ele diz assim: ele jamais me deixará desesperar. Isso que é confiança em Deus, né? E aqui no versículo 3 ele vem dizendo assim: até quando atacareis todos juntos e traiçoeiramente um só homem para abatê-lo? Então, ele está falando de pessoas covardes, pessoas que se juntavam para atacar uma só pessoa, né? Isso são pessoas que não têm o amor de Deus no coração, né? Para fazer isso, tem que ser muito distante de Deus. E aqui no versículo 4 ele vem dizendo: o maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, bendizem-no em suas bocas, enquanto amaldiçoam em seus corações. Então, aqui ele está falando também de pessoas que invejosas, pessoas que não suportam ver outra pessoa em uma posição mais elevada do que a sua. Ele está falando de pessoas que além de ser covarde, ainda era invejosa e falsa, porque ele diz: bendizem-no com suas bocas, enquanto o amaldiçoam em seus corações. Então, são pessoas falsas, né? Que aqui, ó, na boca, na frente dele, tá falando coisa boa, mas lá no seu coração tá desejando o mal. Então, são pessoas completamente longe do Senhor, completamente sem amor de Deus no coração. Mas, apesar de tudo, apesar
da aflição que ele estava passando, apesar de estar aparentemente sozinho, ele sabia em quem ele podia confiar. Ele sabia da onde viria o socorro dele. E ele diz: contudo, somente no eterno espera a minha alma, em silêncio, pois ele é que me traz esperança. Então, apesar de tudo, ele não perdeu a esperança. Por quê? Porque a esperança dele estava firmada em Deus. Olha, ele diz: somente no eterno espera a minha alma. Então, por que que apesar de tudo, apesar de Davi estar cercado por pessoas covardes, por pessoas invejosas e por pessoas falsas, ele não se desesperou, ele não entrou em depressão, ele não desanimou? Porque ele diz que a alma dele só espera no Senhor. Ou seja, ele sabia que ele não podia esperar nada de ninguém aqui nessa terra. Ele sabia que ele não podia confiar em mais ninguém. Ele sabia que ninguém amava ele, ninguém nunca ia amar ele como o Senhor amava, que ninguém nunca ia ser fiel a ele como o Senhor era. E olha o que ele diz aqui. Vão são as palavras dos homens, mentirosas são as afirmações dos poderosos. Colocadas todas juntas numa balança, nada pesam. Então, ele sabia que o ser humano é mentiroso, o ser humano é fraco, o ser humano está sujeito a errar, o ser humano está sujeito a cair, sabe? Mas Deus é o único que não erra, não cai, não te abandona. Como ele diz aqui no versículo 2, ele jamais me deixará desesperar. Então Deus é o único fiel. E Davi sabia disso. Então por isso que mesmo em meio a tanta falsidade, mesmo em meio a tantas pessoas querendo o mal dele, ele continuava firme. A esperança dele não morreu. Porque ele nunca esperou de outras pessoas, ele sempre esperou de Deus. Ele sabia que só em Deus ele podia confiar. E muitas vezes nos decepcionamos, muitas vezes nos deixamos entrar em depressão por causa que esperamos demais de outras pessoas. E não devemos fazer isso, sabe? Devemos amar nossa família, devemos amar nossos amigos, nossos irmãos, mas confiar e esperar somente em Deus. Vamos esperar somente dele, porque ninguém nunca vai poder fazer por a gente o que ele fez, o que ele faz e o que ele continua fazendo. Ninguém entregaria sua vida por você além de Deus. Quem sabe os seus pais dariam a sua vida por você, mas somente os seus pais. E olhe lá, tem uns que andam matando, né? Então, Davi sabia que ele só podia esperar e confiar em Deus. E por isso, ele não se abalou. Ele não deixou a esperança dele morrer. Porque ele não colocou a sua confiança em homens. Porque ele sabia que homens poderiam falhar. Mas Deus não. E aí ele diz assim: pois é Ele quem me traz esperança. Ele é minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável. Por isso não desesperarei jamais, porque ele sabia que Deus não muda. Deus não queria mudar. E ele diz: a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Ou seja, só nele eu estou seguro. Se não for nele, o que será de mim? E ele diz, ele vem convocando a todos a confiar no Senhor. Ele diz: confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante sua presença derrama todo o teu coração. Ele é o nosso refúgio seguro.
Então ele vem convidando a todos a se derramar perante o Senhor, a entregar o seu coração a Deus, a se entregar por inteiro a Ele, porque Ele merece toda a nossa confiança, todo o nosso amor, toda a nossa devoção. E aqui no versículo 10 ele vem dizendo: não depositeis na opressão vossa confiança, nem no estelionato a esperança, ainda que prosperem, não lhes deis atenção. Então ele vem dizendo, não coloca a sua esperança em coisas que muitas vezes as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que querem subir nessa vida por conta própria, eles colocam a sua esperança às vezes na opressão, porque eles oprimem outras pessoas, pisam em outras pessoas para subir. E eles até conseguem, como diz aqui, ó, ainda que prosperem. Ó, no estelionato, muitas pessoas enganam outras pessoas para subir na vida. As pessoas costumam fazer de tudo para subir. Mas aqui ele vem nos alertando, não deposita a sua confiança nessas coisas. Ainda que eles prosperem aqui, o final deles não vai ser bom. Porque Deus não está no meio disso. E nós sabemos disso. Então ele vem dizendo, ainda que prosperem, não lhes deis atenção. Aí ele vem dizendo assim, uma vez declarou Deus, e 2 lições eu ouvi, o poder pertence a Deus. Então Deus falou que o poder pertence a ele, e Davi tirou 2 lições disso. Porque ele entendeu que se o poder pertence somente a Deus, então nada do que as pessoas venham fazer aqui para subir vai adiantar. Porque por mais que eles aparentemente estejam subindo aqui, a queda deles vai ser muito grande. A queda de quem não está em Deus vai ser muito grande. Então vamos estar em Deus. Vamos confiar em Deus, entregar a nossa vida e derramar o nosso coração na presença de Deus. Porque com Ele nós sabemos que por mais que seja difícil as coisas aqui, mas Ele está conosco e no final nós vamos ter vitória. Nós vamos estar com Ele para todo sempre. Então esse é o conselho que Davi nos deixa aqui nessa palavra. E aí ele diz, e a bondade é tua, ó Eterno. Tu recompensas o ser humano conforme seus atos. Então ele entende que o poder a Deus pertence. Então não adianta subir nessa vida da maneira errada se não for com Deus, porque o poder pertence só a Ele. Então, por mais que a pessoa pense que tem poder aqui nessa terra, ela não tem, o poder está com Deus. E ele entende também que Deus, Ele é bom, Ele é perfeito, porque Ele recompensa o ser humano conforme os seus atos, ou seja, Ele é justo. Então, se você entregou o seu coração para Deus, os seus caminhos para Deus, confia nele e segue os mandamentos dele, está com Ele, pode ter certeza que a sua recompensa vai ser grande. Mas se você confia, como diz aqui, na opressão, no estelionato, na maldade, pode ter certeza que o final não vai ser bom. Porque Deus, Ele retribui conforme os seus atos, porque Ele é justo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje, nos exortando a ter mais confiança em Deus, a entender que somente Ele é a nossa segurança, somente Ele é o nosso abrigo, somente Ele é o nosso descanso. E confiar somente nele, não em outras pessoas, não em riquezas, não em a força do nosso próprio braço, nada disso, somente nele. E eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos ajudar a ter mais confiança em Ti, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer no Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a depositar toda a nossa confiança em Ti e não em seres humanos como nós que podem errar, que podem nos entristecer, que podem nos decepcionar. Mas que venhamos entender que somente o Senhor é fiel, justo e que o Senhor nunca nos decepciona, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos deixa entrar em desespero se estamos com o Senhor. Fica conosco, Senhor.
Alcança cada vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço. Amém. E até a próxima.